Yo, para armar o para pensar este breve comentario, me quedé con los interrogantes que planteó Alfredo, y sobre todo con interrogantes que me parece puedan llegar a promover cierta discusión y debate. Y yo agregué uno, quizá justamente por venir de la educación, o creo que justamente desde las ciencias sociales, creo que es un punto también que le quiero agregar. Una de los interrogantes, Alfredo planteó dos: cómo estamos siendo preparados para vivir en este mundo, cómo creamos este mundo, y el interrogante que yo agregaba para tensionar por lo menos estos dos es cómo queremos que sea este mundo. Parece que Alfredo colocó en torno de estos interrogantes algunas cuestiones que atraviesan los debates y las prácticas, nuestras prácticas diarias, o sea, no solo el de los otros, sino de nosotros como sujetos que somos en esta sociedad, que está ligado, entre otras cosas, con la cuestión de la inclusión, que hace a las tensiones muchas veces en donde nos colocan y somos colocados y colocamos a los otros, y nos invita a pensar la misma idea de inclusión de otro modo. Y yo me quedo de las reflexiones que plantea Alfredo, cómo a veces somos llamados a devenir sujetos de nuestra propia inclusión. Y por tanto, en estas narrativas de las sociedades de control, de la sociedad empresa, a devenir sujetos llamados a evaluar nuestras propias condiciones de riesgo y por tanto a responsabilizarnos en esa agencia respecto de la inclusión o de ese par inclusión-exclusión que, acuerdo, como citaba Alfredo, se vuelven a veces procesos de inclusión excluyente, donde justamente porque devenimos agentes de nuestra propia inclusión nos transformamos en responsables de nuestra propia exclusión. Muchas veces tendemos a pensar el par inclusión-exclusión en prácticas de los otros. Alfredo también nos invita a pensarnos a nosotros en esas prácticas. Ayer hubo un panel donde también se discutió esto respecto de las propias políticas científicas, en donde definitivamente ahí somos agentes de la inclusión, la exclusión, y muchas veces formamos las políticas, ¿no?, que nos vuelven nos ponen en esa rueda. El otro par, o la otra pregunta de cómo creamos el mundo, me parece que Alfredo diste muchísimas pistas de cómo estamos creando este mundo y cómo estamos contribuyendo a pensar este mundo. Y también, nuevamente, me parece que aquí quiero rescatar esa idea del pensar de otro modo, y de ese pensar de otro modo en términos de voluntad, de poder, y en la lucha por la enunciación, incluso en estos conceptos que nos están ubicando a pensarnos a nosotros mismos como en ese par inclusión-exclusión, ¿no? Me parece que entender la enunciación y la lucha por la enunciación creo que es un debate o una tarea fundamental de las ciencias sociales, y cómo conceptos como riesgo, resiliencia, yo agregaría también empoderamiento, nos llevan a ubicarnos en esta creación del mundo y a posicionarnos de diferentes formas en el mundo. Yo siempre digo que la sociología de la educación para mí es una sociología de la cultura, y que no hay sociología de la cultura que pueda ser pensada sino también como una sociología de la transmisión de la cultura. Y entonces creo también, y quizás justamente porque es parte de la cuestión de la educación, el aporte que la educación humildemente hace a las ciencias sociales, la sociología de la educación hace a las ciencias sociales, es tensionar el mundo que somos y el mundo que queremos que sea, porque es inevitable para la educación pensar en ese mundo que queremos que sea y en el futuro. Y me parece que ahí colocas un tema que entiendo central,
justamente no solo para la educación, sino para las ciencias sociales, que tiene que ver con ese mundo que estamos creando, pero también con el que queremos que sea. Y ahí me parece que yo me quedé con esa frase que decías: el futuro a veces parece que no nos pertenece. Y creo que las ciencias sociales aquí pueden hacer algo en ese futuro que a veces no nos pertenece y que ubica a la reflexión y al pensamiento en una suerte de banalización, en donde hoy incluso en la mesa se hablaba de la banalidad de la memoria, y que Margarito lo traía en la mesa. Y creo que eso está acompañado de una suerte de una profunda desvalorización de los conceptos que la sociedad de la información y del conocimiento produjo y nos tiene produciendo, donde los conceptos para pensar el mundo están devaluados en aras de una información que a veces no queda claro qué es ni a dónde nos lleva. Y creo que a veces, o por lo menos el aporte que las ciencias sociales pueden hacer para que el futuro nos pertenezca un poco, es justamente dar posicionar en el centro de la escena el debate conceptual, la pregunta por los conceptos que constituyen justamente el modo en el que pensamos y que nos habilita también para pensar de otro modo. Creo que justamente en tu trabajo te moviste en esas dos tensiones, ¿no? Entre cómo somos pensados, cómo pensamos el mundo y cómo podemos con los conceptos pensar el mundo de otro modo y por tanto participar en su hechura, porque es cierto que el mundo, por lo menos lo que hacemos nosotros, tiene que ver con la enunciación del mundo y enunciarlo con conceptos. Solo con esta suerte de tres ejes, que a partir de las preguntas que nos invita Alfredo a pensar y a reflexionar, quiero entonces abrir el debate y la reflexión, y bueno, la participación de los compañeros y colegas en la mesa. Talvez fazendo pouco de comparação a uma coisa que eu acho que é interessante, resgate da história do tempo, como o tempo foi percebido, foi representado e foi utilizado pelo homem medieval europeu de uma maneira geral. O tempo como algo, isso em Santo Agostinho está muito bem formulado. O tempo, que ele sabe o que é o tempo, mas se pedirem para que ele diga, ele não tem palavras para dizer. Portanto, se coloca num plano metafísico. E por isso, se o tempo se coloca num plano metafísico, no pensamento, se coloca num plano sagrado na perspectiva religiosa. Isso é Santo Agostinho falando, e ele, de certa maneira, reúne todo um pensamento medieval sobre o tempo. E o passado é aquilo que nós contamos. O passado foi aquilo que nós dizemos que ele foi. O presente, ele não existe enquanto tal, porque ele está sempre em movimento. E o futuro a Deus pertence. Essa frase é de Santo Agostinho. O futuro a Deus pertence. Então não cabe a nós humanos traçarmos o nosso futuro. Cabe sim para Santo Agostinho e para os outros teólogos medievais, da sua imensa maioria, teólogos cristãos, cabe sim vivermos de tal forma que num dia do juízo final, por nossas virtudes, nós sejamos julgados como merecedores do céu. Portanto, o futuro a Deus pertence. Cabe a nós apenas vivermos esse futuro que Ele nos concede. Você sabe que a modernidade inverteu isso completamente, né? O homem faz a sua história. A última formulação, já no século XIX, é essa. O homem é dono da sua história. O homem tem que pegar a história em suas mãos para fazer a história, para fazer o seu futuro. Portanto, o mundo moderno é um mundo com passado. Se inventa a história a partir das narrativas, das crônicas. Se inventa a história como interpretação, como a verdade, se vocês quiserem, numa perspectiva mais positiva. Se tem o presente e se
administra o futuro. E é nessa crença que a modernidade se constitui. Uns acreditando muito mais, outros acreditando muito menos. Mas é assim que se pensa o tempo moderno. O contemporâneo, isso é muito interessante, porque o contemporâneo vai colapsar o tempo, na sua aceleração da roda da produção. O próprio capitalismo nos estimula profundamente a colapsarmos o tempo. O tempo é o tempo do consumo, e o tempo neoliberal é o tempo da competição. Eu consumo mais para competir com vocês e para competir comigo mesmo. Isso apaga a tradição, porque não interessa o que eu tinha, interessa o que eu tenho agora. Interessa o que eu tenho, o que eu aparento ter. E o futuro é de novo apagado, não agora mais nas mãos de Deus, mas nas mãos de um sistema sobre o qual eu não tenho controle. Isso é muito interessante. É muito interessante porque, apesar dos ideólogos neoliberais fazer de conta que nós temos o controle, o comando do futuro, esse comando é sistêmico e não nosso. Portanto, nós apenas surfamos, como tablistas, surfamos no tempo. Surfamos no tempo. Isso me parece muito interessante, porque a pergunta se torna então a seguinte, para nós que trabalhamos com educação: como convencer os jovens, os que estão chegando nessa cultura, que sim, é possível nós, mais do que gerenciarmos o futuro, porque a própria palavra gestão do futuro apaga a possibilidade de administrar para adiante. Como que nós podemos substituir a gestão de novo pela administração, fazendo crer que sim é possível a nossa invenção do futuro, que é possível sim termos de alguma maneira o futuro em nossas mãos, não de uma maneira acabada, não de uma maneira profética, mas de uma maneira intervencionista. Eu penso que as contribuições, especialmente de Alain Touraine, têm sido muito interessantes, especialmente na segunda parte desse seu livro, Penser autrement. Para isso é preciso pensar de outras maneiras, porque com os instrumentos teóricos e conceituais da tradição filosófica moderna e da tradição sociológica e politicóloga moderna, nós não temos como levar essas novas gerações, que é uma intenção um pouco grandiosa demais, mas é isso mesmo que nós temos que ter nas nossas cabeças, se queremos que esses jovens abandonem o precariado, que esses jovens invistam no seu futuro, invistam naquilo que nós achamos, nós arqueoptéricos, nós mastodontes antiquados e superados, aprendemos que valia a pena investir. Alfredo, mil gracias por ese panorama que nos has presentado. Y yo quería hacerte algunas preguntas a propósito de la necesidad también de generar distinciones y de retomar algunos, digamos, momentos históricos de los planteamientos de Michel Foucault sobre su propia obra. Entonces, por un lado, frente a las tres categorías que tú ubicas, me surge en particular la inquietud sobre los estudios de la diversidad, que justamente para mí el meollo de esas categorías es que provienen de la política. Son los discursos que desde las agencias oficiales nos imponen y nos ponen a hablar de ellas, a investigar de esas nociones, esas prácticas y las formas de lograr promover diversidad, reconocer inclusión, etc. Y en ese sentido, para mí, ese conjunto de categorías estaría en otro terreno distinto al campo intelectual, académico,
de las tradiciones en que nosotros, digamos, tendríamos que movernos para pensar este asunto de la desigualdad. Entonces, ese conjunto yo lo volvería objeto de estudio desde las teorías postestructuralistas para armar un solo conjunto, con otra precaución, que sería el segundo planteamiento, y es la problematización que también nos introdujo Foucault sobre el uso de los universales. Y un poco él mismo quiso abandonar categorizaciones, seguramente muy movido por la manera como en las comunidades académicas las estábamos recepcionando, y entonces sociedad disciplinaria, que para Foucault se refería a un contexto histórico particular en una sociedad específica también particular, nosotros lo trasladamos a todos los contextos, en todos los ámbitos, y a todos lo llamamos sociedad disciplinaria. Entonces, el tránsito a prácticas gubernamentales me parece que es un esfuerzo intelectual para retarnos a dar cuenta de las prácticas en contextos históricos y lugares también diferenciados. Y eso lo relaciono con la categorización que tú haces del conjunto de teorías y de categorías: sociedad disciplinaria, sociedad de control, sociedad de riesgo, sociedad, sí, todo este conjunto que tú has señalado, que están instaladas en otros autores y que tienen ese pequeño gran inconveniente, ¿sí? Que se nos vuelven universales, desde los cuales nosotros no podemos afinar la mirada para reconocer lo que nos ocurre en cada contexto y en cada coyuntura. Y la otra inquietud era como en la proyección más propositiva, en pensar también las salidas, ¿no? Y lo pienso desde el campo en el que me muevo, que es la educación. Pensaba si nosotros tendríamos que hoy devolvernos a defender las gramáticas de las disciplinas, dado este énfasis en la flexibilidad y en el todo vale que abunda también en el medio académico, si la salida sería ese esfuerzo por el dominio de las gramáticas de las disciplinas, o tenemos que partir de esta nueva configuración que nos ha traído los discursos inter y transdisciplinarios, ¿sí? Que a veces no reconocen el valor que tiene el dominio de esas gramáticas de las disciplinas, y en ese sentido también se producen unas perspectivas bastante débiles con las cuales se fundamentan muchos discursos en los procesos formativos. Entonces, ¿cómo piensas tú el tema del saber y esa relación con el poder como opción de salida? Olga, agradeço tuas questões, e vou fazer o que o Davi fez na sua fala hoje de manhã. Só isso? Só isso. Sim. Começo pela segunda parte. Eu não sei se eu me interesso, se o nosso grupo está muito interessado em formular saídas. Eu sei que é importante fazer isso, mas nós estamos, pelo tamanho de nossas pernas, se diz em português, pelo tempo que temos e pela quantidade imensa de problemas teóricos e acadêmicos que temos pela frente, nós estamos formulando análises e problematizações sobre essas questões. Quando perguntam aquela pergunta que era tão importante na teoria crítica, pergunto, e o que eu faço, o que eu farei lunes pela manhã? Depois de tudo isso, como começarei na próxima semana? Isso eu penso que, para mim, foge, escapa, se coloca fora do meu horizonte neste momento. O que não quer dizer que não seja importante, que não precise ser feito isso e não precise ser tentadas saídas. Sempre tendo claro que as saídas também não são universais. Aí, ligando um pouco com a primeira parte da tua fala.
As saídas não são universais. Nessa questão dos domínios das gramáticas disciplinares de um lado e da inter, ou até mesmo a disciplinaridade de outro, eu prefiro ficar não com uma solução entre esses dois extremos, porque eu não consigo pensar a dialética. Minha cabeça não é dialética, assim como o mundo não é dialético. A maioria das coisas que estão no mundo, gostemos ou não, são o que está no mundo. Portanto, escapa, na maioria das vezes, no meu entendimento, que não é apenas meu, é claro, mas escapa da dialética. Portanto, eu prefiro jogar com a noção de tensão. A noção de tensão nos aponta que é preciso investir nessas perspectivas, que eu não diria que é do tudo vale, não é exatamente isso, mas de um anarquismo disciplinar, sim, mas investir ao mesmo tempo no aprofundamento e na clarificação das gramáticas disciplinares, das diferentes áreas do conhecimento. Eu mesmo tenho investido nesse sentido, quando eu procuro saber sobre o que nós estamos falando quando falamos em disciplina. Que autores nós estamos usando, qual é o meu quadro de referência, qual é a moldura epistemológica que eu uso, onde eu estou me situando para falar em morte escolar, ou para falar em eficiência do ensino, ou para falar em ensino e aprendizagem, ensinância e aprendizagem, por exemplo. Então eu tenho investido bastante nisso. Tá? Agora, eu não estou ocupado, particularmente o meu grupo, que é um grupo pequeno, de doutorandos e estudantes, e estagiários, enfim, não estou muito... Eu estou preocupado com saída, sim, mas não estou preocupado em eu investir em possível saída, a não ser um ou outro trabalho quando denuncia, quando mostra o caráter, por exemplo, violento de certas práticas de inclusão, por exemplo, tá? Ou que mostra a falta de coerência interna dos programas de inclusão, ou enfim, ou das políticas públicas inclusivas, quando mostra as contradições, fortes contradições internas dessas políticas ou desses projetos. Nesse sentido, sim. Então, a saída é abandonar o projeto, abandonar ou trabalhar contra aquelas propostas governamentais. Isso de um lado. Quanto à primeira questão que tu levantas, ela, claro, ela é absolutamente importante se nós nos dermos conta que a história, por exemplo, que no caso de Foucault levanta das disciplinas, é uma história datada e localizada, né, num momento do século XVII, século XVIII, século XIX, em que o modelo disciplinar foi, aí eu prefiro ver como modelo, foi o grande modelo que norteou, por exemplo, a educação luterana, a educação calvinista e a educação da Contra-Reforma, a educação, especialmente a educação jesuítica, e depois lasalista e marista. São os três grandes, digamos assim, do lado católico, as três grandes vertentes dessas pedagogias modernas. Agora, isso não invalida, se os estudos de Foucault foram pontuais e foram, e se pensar com Foucault é pensar contra, não contra, mas é não pensar em universais, não é contra os universais, é não pensar em universais. Isso não nos impede de tomarmos essas categorias que ele estudou como exemplos, como modelos, e avaliar o quanto isso funcionou ou não funcionou em determinados projetos pedagógicos, por exemplo, ou em determinadas prisões ou projetos prisionais ou projetos de tratamento da loucura como doença mental. Isso não invalida. Ou seja, em outras palavras, o modelo do panóptico, por exemplo, não é um modelo universal, mas é um modelo que eu posso tomá-lo para me referir o quanto que uma determinada escola em Porto Alegre, uma escola municipal, que se chama Jean Piaget, ela é construída arquitetonicamente como um panóptico. Ela é um panóptico perfeito. Então faz um casamento muito interessante e muito elucidativo para nós outros, de uma associação entre a psicogenética evolutiva de Piaget e o panoptismo.
disciplinar. Panoptismo disciplinar, inclusive com coisas assim. Daqui eu enxergo, eu, diretor, enxergo tudo que acontece em todas as salas de aula ao mesmo tempo. E eles nem sabem, ou eles sabem que eu posso estar assistindo, mas não sabem se eu estou assistindo. Ora, um relato como esse é um relato como se fosse feito pelo Bentham. Na verdade, pelo irmão do Bentham, que foi o cara que inventou, não foi o Jeremias, não foi o Jeremy, foi o irmão dele, que inventou o modelo panóptico. Então, ou seja, o estudo do panoptismo é um estudo pontual, datado e localizado, mas não nos impede, nada impede, que nós usemos esse estudo para ver outras práticas que são mais ou menos disciplinares. Portanto, não é porque a disciplina, eu não gosto de usar a palavra categoria e não uso, mas não é porque a disciplina foi uma tecnologia usada e estudada num ponto que nós não podemos ver aquele estudo e marcar as diferenças sem lamentar se aquilo foi ou não foi realizado. Se as prisões hoje no Brasil são ou não são as prisões pensadas pelo novo regime lá de Foucault. Que Foucault relata, não é dele, mas que ele relata da prisão panóptica, da prisão corretiva e não da prisão punitiva. Então, eu estou de acordo, estou absolutamente de acordo, que temos que ter o cuidado de não universalizar e não reificar essas palavras, esses conceitos, como algo a ser, digamos assim, recuperado, restaurado. Não, mas como faróis, como faros, farolas, como faróis de marcar as nossas análises, os nossos entendimentos. É nesse sentido. Quando Foucault diz que estamos deixando de ser uma sociedade disciplinar, ele é muito interessante porque ele insiste, um pouco antes, páginas antes, ele insiste, nos tornamos uma sociedade disciplinar, disciplinada, claro. Ou seja, jamais fomos modernos, para usar uma expressão lá de outra vertente, mas que se assemelha a essa, que é de Bruno Latour. Então jamais se realizou o projeto. Por vários motivos, a gente poderia analisar, e ele mesmo analisa, ele mesmo descreve os motivos pelos quais esse projeto da modernidade disciplinar não se realizou. Por outro lado, o que vai acontecer? Entras com um conceito de governo, que é justamente um conceito que vai usar Foucault mais adiante, já no fim da década de 70 e no início em 76, 77, nos cursos políticos dele, que ele vai deixar de falar em poder, vai deixar de falar em poder disciplinar para falar em governamento, governo dos outros, governo de si, e isso é muito mais interessante. Portanto, se eu não dei todo o destaque ao governo e ao governamento, porque eu prefiro usar duas palavras com sentidos diferentes, se eu não dei esse destaque, eu acho que te agradeço a tua questão para mostrar que a própria noção de poder e poder disciplinar, nós temos mais a ganhar se formos usar agora governo e governamento. A educação como um conjunto de processos de governar, ou seja, de conduzir as condutas dos outros e as nossas próprias condutas. Soy directora general de investigación de mi universidad, que es una universidad del Estado, pero no soy especialista en Foucault, pero sí tengo algunas consultas respecto a esto que a mí me parecen importantes desde la perspectiva de la sociología y especialmente desde lo que planteaba el doctor Arnold, mi compatriota, respecto a que tenemos que hacer la mejor sociología. La primera se refiere a la capacidad explicativa. ¿Por qué? Porque si hacemos ciencia, tenemos que explicar. Yo pertenezco a un paradigma que no es el más amado ni que goza de las simpatías dentro de muchas comunidades. Soy trabajo en el analítico explicativo. Pero, ¿cómo? Yo quiero saber si dentro de sus investigaciones y su planteamiento me parecen fantásticos, recordando alguna conversación que yo tuve en una época, yo diría, de una vejez joven con Alain Turén, porque él viaja mucho, fue mucho a Chile, su esposa era chilena,
siempre me acuerdo que ella planteó en unos trabajos que hicimos en la Universidad de Chile sobre la necesidad de explicar. ¿Por qué? Porque en la medida que explicamos, nosotros podemos, ¿cierto?, hacer contribuciones al devenir de lo sociológico. Entonces, la primera consulta es sobre la capacidad explicativa del modelo. Si hay alguna investigación respecto a cómo esto pueda tener una situación de contrapunto con la teoría, con la realidad. Yo trabajo en pobreza. Y la segunda observación, la primera es una consulta desde mi ignorancia, pero la segunda es una consulta y una observación respecto a una de las transparencias. Yo personalmente no estoy de acuerdo que pongamos en la misma línea la flexibilidad y la resiliencia. La resiliencia tiene un devenir propio, tiene un nicho que viene desde otro espacio, y que es la física, y ha venido desde la psicología. Y como los psicólogos, los sociólogos y los antropólogos somos un poco frescos, hemos tomado ese concepto y lo hemos adaptado. Pero la resiliencia no es un tema de flexibilidad, es una condición, y es una condición que está en el ser humano y que nos llama la atención a quienes estudiamos en pobreza, a comunidades enormemente pobres. Yo trabajo en pobreza dura. Y nos encontramos que en esas familias de escolares, o familias golpeadas, violentadas, con violencia familiar, con situaciones límites, hay niños y niñas que van al colegio, que terminan, que van a los estudios y que van a la universidad. Y ahí están los estudios desde la perspectiva de la psicología del desarrollo y de la psicología comunitaria sobre los estudios de resiliencia. Yo creo que no es un tema que pueda estar en la línea de la flexibilidad, porque tiene su nicho propio. Esa es mi observación, desde mi perspectiva. Y el otro punto es que en algún momento de nuestro hacer sociológico nosotros tenemos que medir. Y cuando hablamos de desigualdades, diferencias, vulnerabilidades, pobreza crítica, pobreza extrema, en el fondo creo que no es un marcaje teórico, son simplemente conceptualizaciones que nos permiten operacionalizar para poder medir el fenómeno, para después teorizar y después comprender. Entonces, repito por si me perdí. La primera cosa es si en estas nuevas contribuciones para pensar las desigualdades, pero específicamente desde el pensamiento de Foucault, su primera línea de trabajo, doctor, hay algunos antecedentes de la capacidad de la explicación. Y la segunda es por qué la resiliencia como concepto está en la línea paralela de la flexibilidad. Agradeço suas questões, que não são fáceis. Quando eu coloquei a resiliência na mesma linha, eu não quis dizer que são da mesma natureza, mas que são palavras que aparecem junto com flexibilidade, com poder mudar de situação, nesse sentido. Não no sentido, a palavra não é boa, mas não no sentido ontológico, não no sentido, mas no sentido de situações que mudam de lugar, como se fossem situações líquidas que se adaptam a novas circunstâncias. Quanto ao fato de ser não sei se uma capacidade ou uma propriedade humana, estando com Foucault, eu afasto essa possibilidade, ainda que isso possa contrariar a psicologia, os psicólogos. Procuro ver sempre com manifestações inventadas, criadas a partir de uma dimensão humana, sim, porque nós somos humanos, mas não nada daquilo que nós somos contém o germe, por exemplo, de uma resiliência ou de uma capacidade de flexibilização. Então, eu prefiro afastar qualquer universalização, por exemplo,
da resiliência como uma propriedade intrinsecamente, digamos, humana. Eu me afasto disso, com todos os riscos que isso possa ter e com todos os desencontros que essa postura possa ter, principalmente em relação à psicologia, que eu sei que é um tema psicológico. Essa sua observação já me fizeram uma vez num júri, numa banca de doutorado, onde eu falei, e depois vieram me falar, olha, resiliência e tal. Bom, eu não vejo assim, e eu entendo pouco de resiliência, mas ali ela está como uma palavra a mais, né? A flexibilidade, a resiliência, enfim, como apenas uma manifestação da mutabilidade, da adaptabilidade, digamos, adaptabilidade, sim, que é da vida. A vida se adapta a novas circunstâncias para continuar sendo vida, senão deixa de ser. Quanto à minha fala, eu quero sublinhar que ela foi panorâmica. Eu não tenho tempo para isso, e por isso eu coloquei algumas referências de sítios. Mas quanto à questão da medida, medir, bom, isso, em muitos casos, isso é imperioso, é importante, é necessário fazer. Em muitos outros não. Quando se faz ou quando não se faz, quando pessoas têm feito ou não têm feito, nesses materiais que eu trouxe para vocês, depende de cada investigação, de cada projeto. Por exemplo, quando se analisam representações sobre inclusão, seja representações feitas pela mídia, ou feitas em revistas, em periódicos, enfim, ou dos discursos oficiais, tal, isso é quantificável, é quantificado, e é feito um estudo, claro. Aqui eu passei, como se diz, passei batido, passei rápido, passei muito rápido sobre esses detalhes. Bem, em terceiro lugar, sim, eu acho que não sei se eu já respondi. Eu respondi, eu acho que sim, porque eu juntei o segundo, comecei por terceiro, juntei o segundo com o primeiro, eu acho que eu respondi, lhe agradeço, mas de fato é uma apresentação muito panorâmica das questões que nos incomodam, que nos atrapalham.